E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Elias, esse aqui é meu canal e hoje a gente vai falar sobre quais são os países que aceitam au pairs, que trabalham com o programa de au pair. Nesse vídeo você vai ver todos os países que eu consegui puxar na minha pesquisa que eu fiz para vocês, todos os países que aceitam jovens, adultos, para fazer o programa de au pair. Então vem comigo. Mas antes do vídeo começar, eu já peço para vocês dar aquela moralzona no like para mandar uma mensagem para mim de que vocês estão curtindo os conteúdos e também para apoiar o canal, isso ajuda muito. E também, pessoal, se vocês puderem também, quem não é inscrito, já se inscreve aqui no canal para dar uma moralzinha, para dar uma mensagem para mim falando: Elias, continua criando conteúdo, isso é importante. Então, se você também quiser conhecer alguém que está nessa jornada, ou está entrando na jornada de ser au pair, ou se você é uma mãe, um pai e quer mandar para o seu filho, encaminha esse vídeo também, compartilha esse vídeo, e é isso. Bora pro vídeo então, galera. Bom, esses países que eu vou falar aqui para vocês, tem alguns que tem o visto certinho de au pair, é o visto J1, o mesmo visto que a gente tem nos Estados Unidos. Porém, tem outros países onde o visto é um pouquinho diferente. Eu vou falar certinho quais são esses países, tá? Eu vou citar aqui o país, a idade limite que você pode trabalhar, né? Que você pode ser um au pair, o máximo de horas, né? Por semana que você trabalha, o salário dentro de um mês. Eu puxei todos em um mês. Por exemplo, o salário mensal, não semanal. Puxei o salário de um mês inteiro. O tipo do visto e qual a língua que se fala nesse país, tá? Então vai ser os critérios que eu vou abordar aqui no vídeo com vocês. Tem bastante seguidor meu lá no Instagram. Se você não me segue, esse é o meu Instagram, se você tiver vontade. Enfim, no meu Instagram tem bastante pessoal que me segue que já é au pair nos Estados Unidos e que talvez ainda não sabe o que vai fazer pós au pair. Se vai voltar para o Brasil, ou se vai voltar para o Brasil vai ficar um pouquinho e vai tentar fazer outra coisa, outro intercâmbio. Aqui talvez tenha algumas opções para vocês, que nesse caso, né, do que fazer pós au pair. Então bora lá, vou começar, hein? Primeiro país aqui da minha lista que eu pesquisei, onde tem uma grande quantidade de au pair que vai, é o país chamado Alemanha. Então a Alemanha, eles aceitam os au pairs entre as idades de 18 a 26 anos. E o máximo de horas, né, assim, a média de horas que é trabalhada é 30 horas por semana. Então aí é um pouquinho diferente dos Estados Unidos. Aqui nos Estados Unidos o au pair pode trabalhar até 45 horas. Na Alemanha, pelo visto, é até 30 horas por semana, pelas minhas pesquisas. O salário dentro do mês é um pouquinho baixo. Na minha opinião, eu achei que é um pouco baixo, ou aproximadamente 260 euros por mês. Assim, é outro país, tem que levar em conta a inflação, quanto que é um produto lá em euro e quanto que é um produto aqui em dólar. Então tudo isso influencia no salário que você recebe. Então 260 euros talvez seja ok, não sabemos, mas é esse o salário na Alemanha. 260 euros por mês, aproximadamente, e você trabalha 30 horas por semana. Então você tem um pouquinho mais de tempo extra do que se você fosse um au pair nos Estados Unidos, né? Se trabalhasse 45 horas. O visto que você recebe no seu passaporte, se você for um au pair na Alemanha, é o próprio visto de au pair mesmo, o J1, e a língua falada na Alemanha é alemã, né? O alemão. Porém, a grande população da Alemanha falam inglês. Então, se você tem inglês, já tá supimpa. O outro país que está aqui na minha lista é a Áustria. A Áustria é de 18 a 27 anos. Se você tem 18 a 27, você pode participar. As horas, eu fiquei assim, chocado. O máximo de horas que pode trabalhar um au pair são 18 horas semanais. Eu tô passada, chocada. Você vai ter muito tempo extra, gente. 18 horas semanais, é muito pouco, assim, para trabalho, né? E o salário mensal é 485 euros por mês. Então você vai ter bastante hora vaga, você vai poder passear bastante. Achei bem interessante, Áustria. O visto é o visto de au pair, o J1 também, normal. No passaporte vai estar lá J1, visto J1. E a língua falada na Áustria é o alemão, mas o inglês também, o inglês lá também é falado. A Bélgica é outro país na Europa que você pode participar do programa de au pair se você tiver entre 18 e 26 anos.
As horas, a média de horas trabalhadas são 25 horas por semana, também tá ok, tá bem assim, bem de boa. E o salário no mês é 450 euros mensais, tá? Todo mês 450 euros. O visto também é o J1, o visto de au pair, e a língua falada lá é o holandês, o francês e o alemão, mas também tem uma percentual das pessoas que falam inglês. O próximo país que está aqui na nossa lista é a Dinamarca. A Dinamarca você pode ser um au pair entre 18 e 30 anos, olha aí, você que passou dos 26, você que passou dos 27, você pode ser au pair na Dinamarca. E eu ouvi várias coisas boas da Dinamarca, de várias pessoas, é um país muito bom. Então, 18 a 30 anos você pode participar. O máximo de horas que você vai trabalhar como au pair são 30 horas, né? Em média 30 horas. E por mês você vai receber um salário aproximadamente de 540 euros. O visto, se você for um au pair na Dinamarca, é o visto de au pair, o J1 também, normal, como aqui dos Estados Unidos. E a língua falada na Dinamarca é o dinamarquês e também inglês, tá? O inglês também. Na Finlândia, galera, Finlândia, eu já penso, tipo, fim do mundo, será? Que estereótipo ruim, né? Provavelmente deve ser um país muito bom também, com os problemas, mas, tipo, Finlândia, pra mim parece um lugar super distante, mas enfim. Finlândia, 18 a 30 anos. Então, se você passou dos 26 anos, você também pode ser au pair na Finlândia, e o máximo de horas que você vai trabalhar, né? Aqui é a média que eu encontrei lá, são 25 horas por semana. O salário dentro de um mês é de 280 euros. O visto também é o de au pair, o normal, o J1, e a língua falada é o finlandês, o sueco e inglês. Então são essas as línguas faladas na Finlândia. Outro país bem interessante, croissant, bonjour monsieur, é a França. Tá brincando comigo, pegadinho? Que você pode participar do au pair, você pode ser um au pair na França se você tem entre 18 a 30 anos. Olha só, galera, você que tá com 26, 27 terminando um au pair, você pode ser um au pair na França. O máximo de horas são 30 horas por semana, né, a média que você vai trabalhar, 30 horas por semana, e o salário no mês é 320 euros. O visto também é J1, porém, para ser au pair na França você tem que ter o básico de francês. Tá? Você tem que falar o básico de francês, porque a língua falada lá é o francês. Salut, Lorena. Na Islândia você tem que ter entre 18 a 25 anos. As horas trabalhadas, em média, são 30 horas por semana. E o salário no mês é 400 euros. 400 euros, e o visto também é o visto de au pair, o J1. Tá? E a língua falada na Islândia é o islandês e o inglês. Gente, o sol bateu aqui. Deixa eu até fechar essa cortina aqui. Calma aí. Much better. Então a língua falada lá é o islandês e inglês. Próximo país da nossa lista, que eu vejo imagens assim no Instagram, eu vejo imagens, tipo, o pessoal posta, Noruega. Gente, é um país maravilhoso de lindo, cada paisagem linda. Enfim, para ser au pair na Noruega, você tem que ter entre 18 a 30 anos, galera dos 27, galera dos 30. Vocês podem ser au pair na Noruega, gente. 30, a idade do sucesso. As horas máximas, as horas, assim, em média, você vai trabalhar em 30 horas por semana. O salário é de 530 euros. E o visto também é o J1 de au pair. Então você vai lá no consulado lá da Noruega, sei lá. E eles vão calibrar no seu passaporte, né? Eles vão te dar, na verdade, eles vão fazer lá no passaporte o visto norueguês J1, né? De au pair. E é isso. E aqui a língua falada na Noruega é o norueguês e inglês. Próximo país da nossa lista é a Suécia. Suécia. Você pode ser au pair na Suécia com 18 e 30 anos. As horas, assim, em média, são 25 horas por semana. E você vai tirar mais ou menos uns 320 euros por mês, tá? O visto é o visto de au pair e a língua falada é o sueco e o inglês, tá bom? O próximo país é a Suíça, gente. Eu lembro já de chocolate suíço. Enfim, Suíça, idade. Assim, as idades são entre 18 e 26. As horas são, em média, 30 horas por semana. E salários são 500 francos por mês, na Suíça. Na Suíça eles usam francos. Então, mais um francos é quase o mesmo valor que um euro. Tem quase o mesmo valor que o euro, é pouca diferença.
Então são 500 francos, é como se fosse quase 500 euros o salário no mês. E o visto é o visto de au pair também, e a língua falada na Suíça é alemão. Eu achei que era sueco, ou alguma coisa assim, mas pelas minhas pesquisas é alemão. O próximo país que carimba o visto de au pair, o J1, é os Estados Unidos, onde eu estou agora. Então, os Estados Unidos, você pode ser au pair entre 18 e 26 anos, as horas, o máximo de horas trabalhadas. Gente, os Estados Unidos, assim, o máximo, tipo, é o que coloca mais horas para o au pair trabalhar. É verdadeira chibatada, chicote nas costas. 45 horas por semana. A família pode colocar você para trabalhar até 45 horas por semana e os salários são em média de $800 por mês. O visto que você vai ter, o J1 também é o visto de au pair e a língua falada é o inglês. Gente, olha aqui, parando para pensar, os Estados Unidos é o que mais dá hora para os au pairs, né? Por quê, gente? Aqui a gente morre de trabalhar. Esse país é famoso por colocar as pessoas para trabalhar, viu? Eu assisti a série Emily em Paris e eu vi todo mundo reclamando da Emily, que a Emily é doida, que ela trabalha igual uma doida, porque os franceses não são assim, não. Voltando aqui. Agora, pessoal, eu vou falar para vocês os países que você também pode ser au pair lá. Existe o au pair, eles sabem do au pair, o governo sabe sobre o au pair, porém não existe um visto específico para au pair. Não tem, por exemplo, o J1, né? Não tem um visto específico para au pair. Então, esses são os países que eu vou citar aqui para vocês. E bora lá. O outro país que eu vou citar para vocês é o Canadá. O Canadá, aqui pertinho dos Estados Unidos. Você pode ser um au pair no Canadá entre 18 a 30 anos. As horas máximas, né? Au pair ou caregiver, mas faz o mesmo serviço. Você pode ser um au pair no Canadá se você tem entre 18 e 30 anos. As horas máximas que você vai trabalhar, assim, em média, são 30 horas por semana e o salário é praticamente o mesmo de um au pair normal, aqui, um au pair aqui nos Estados Unidos, que chega entre 800 e 1.200 dólares canadenses, né? Pode ser que seja um pouquinho mais, mas foi isso que eu achei nas minhas pesquisas. Eu conferi em mais de 2 sites para ver se é isso mesmo e foi isso que eu achei. Então, o salário, se você é um caregiver no Canadá, é de mais ou menos 800 a 1.200 dólares canadenses. O visto que você vai receber é um visto diferente, é o visto Working Holiday. Então é um visto tipo, é um Working Holiday. Se a gente traduzir, vai dar tipo trabalho e feriado. Ou seja, é um trabalho e um feriado. Que, pensando bem, você vai trabalhar, mas você está ali também para curtir o país, para você conhecer o país, para você conhecer a língua, para você desenvolver a língua, o inglês, né? Enfim, então o visto é Working Holiday. E a língua falada no Canadá é inglês, mas também tem francês, tem outras coisinhas lá, mas a majoritária é inglês. O próximo país, que eu enrolei muito aqui no Canadá, o próximo país é a Austrália. Gente, a Austrália, top. Eu tenho uma amiga, inclusive, ela é da Alemanha, ela vai fazer o au pair na Austrália, quando acabar o au pair aqui dela. Falta 3 meses para ela ir embora, aí depois ela vai para casa dela na Alemanha e depois ela vai para a Austrália, ser au pair lá. A idade que você pode ser au pair na Austrália é entre 18 a 30 anos. Então, o pessoal aí que já está com mais de 27, mas com mais de 26, pode ser au pair na Austrália também. As horas vão depender muito do que a família, da host family que você encontrar, que você fechar o match, vai depender muito deles, o que eles precisam. Mas pode ser que você trabalhe entre 10 horas por semana a 40 horas por semana. Porém, tem uma coisa interessante na Austrália. O salário do au pair é de $7 por hora, né? Então, são $7 australianos que você recebe por hora trabalhada. Então, se você trabalha 10 horas por semana, você vai receber quanto? $70 por semana. Agora, se você trabalhar 40 horas por semana, que é o máximo aqui que eu vi, 40 vezes 7, nem sei quanto que é, mas eu vou jogar bem aqui para vocês, ó. Então, esse é o salário que você pode receber, o mínimo e o máximo. Depende das quantidades de horas que você vai trabalhar, porque lá eles pagam um salário por hora. O visto também é o Working Holiday. É o Working Holiday, que é o mesmo visto lá do Canadá. E a língua falada na Austrália é o inglês.
Próximo país na minha lista, que é um país que eu acho interessantinho, eu tenho um amorzinho por ele, porque eu sou de Arthur Nogueira e minha cidade vizinha é Olambra, então eu tenho vontade de conhecer a Holanda, que é o próximo país aqui que aceita os au pairs também. A Holanda, você pode ser au pair lá entre 18 a 30 anos, o máximo de horas, assim, uma média, você vai trabalhar em 30 horas por semana, e o salário que eu achei é 340 euros por mês. Então, aproximadamente você vai receber isso. Você vai trabalhar, assim, em média, no máximo, 30 horas por semana e o salário 340 euros por mês, tá? O visto para a Holanda é um visto, você tira o visto como se fosse turista, tá? Para ir ser au pair na Holanda. Vamos lá ser au pair na Holanda, gente. Enfim, o visto é o visto de turista normal, é um visto que você vai, chega lá e daí você tira uma autorização para ser au pair, entendeu? Então você fica lá e você tira uma autorização para ser au pair. Então, tipo, não é um visto, não é uma coisa assim. Você pega uma autorização para ser au pair, para trabalhar como au pair. Mas aí você só pode trabalhar como au pair, você não pode trabalhar em nenhuma outra coisa. Então é o visto e uma autorização que você pega, tá? A língua que falada na Holanda é o inglês, também o holandês, mas tipo, o inglês é tipo, quase todo mundo fala na Holanda. E é isso, vamos pro próximo país aqui. O próximo país é a Irlanda. A Irlanda, eu tenho um amigo irlandês que ele é gente fina. E por eu conhecer ele, eu tenho vontade de conhecer o país dele, a Irlanda, né? Enfim, a Irlanda você pode ser au pair lá entre 18 a 27 anos. Porém, as horas que eu encontrei na internet, na minha pesquisa, é até 48 horas por semana. Então, um pouquinho mais do que os Estados Unidos. Mas você, né, é permitido que o au pair trabalhe até 48 horas por semana. Puxadinho. Porém, a notícia boa vem aqui. Aproximadamente 10 euros por hora. 10 euros por hora. Então, se você trabalha 40 horas por semana, quanto que isso dá? 400? 400 euros por semana. Caraca, 400 vezes 4 semanas, que é um mês. 1.600 euros. Uau, por mês, se você trabalha 40 horas por semana, né? Interesting. Enfim, o salário é bacana e o visto que você precisa ter para ser um au pair lá é o visto Work and Travel, tá? Então você vai lá no consulado e fala, então, você é o au pair, tem uma host family, esse é o endereço, blá 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 blá. Aí eles vão, eu tô supondo, tá? Aí eles vão te, ok, você tá apta, então, para receber o visto Work and Travel, porque você tá indo para trabalhar e também para viajar ao país, né? Então, aqui tá seu visto Work and Travel. Então, na minha cabeça é assim, e pelas minhas pesquisas que eu fiz também. E a língua falada na Irlanda é o inglês, então é um bom lugar para você continuar praticando o inglês, tá? Outro país que eu achei é o Luxemburgo. Lá também aceita os au pairs. A idade é entre 18 a 30 anos, então o pessoal aí que já passou dos 26 também é interessante. As horas, há uma média de horas de 25 horas por semana, não trabalha tanto assim, e o salário no mês é de 450 euros. A questão do visto para Luxemburgo é um pouquinho diferente. Você vai tirar o visto tipo C se você ficar 3 meses. Porém, se você ficar mais de 3 meses, se você estender, você vai tirar o visto tipo D, que é para mais de 4 meses, né? Se você ficar mais de 4 meses, mais de 3 meses, você vai tirar o visto D. E se você ficar 3 meses ou menos, vai ser o visto tipo C, tá? Então é esse os vistos. Os dois tipos de visto para Luxemburgo. Então lá a gente vai falar luxemburguês, alemão e o francês, tá? Acredito que alguma parte da população também fala inglês, mas enfim. Próximo país, Inglaterra, gente. Inglaterra, Reino Unido, Londres, todos esses lugares ali no Reino Unido. A idade que você pode ser au pair lá é entre 18 a 30 anos, tá? As horas, uma média de horas de 30 horas por semana. O salário no mês é de 360 libras, que é algo parecido com o euro, acho que é um euro, uma libra mais, a libra é mais cara, não sei.
Enfim, 360 libras. E o visto que você vai tirar para Inglaterra é chamado Youth Mobility Scheme, que é esquema de mobilidade juvenil. Algo assim, se traduzir dá isso. Youth Mobility Scheme. É isso, é esse o tipo de visto que você vai ter se você for um au pair na Inglaterra, tá bom? E a língua falada na Inglaterra é o inglês britânico, British. Tá bom, vamos pro próximo país aqui. Gente, o próximo país é a Espanha. Espanha, então... ¿Tú hablas español? Yo hablo español muy bien. Pero que no estoy yo brincando. Yo no hablo español muy bien. Un poquito, pero no mucho. Enfim, Espanha. O pessoal que quer ir praticar o espanhol, parece bem legal. Espanha, nossa, Madrid, gente, olha, eu não vou nem pensar nisso. Enfim, Espanha, 18 a 30 anos de idade, você pode ser um au pair lá. As horas é de 30 horas, é uma média de 30 horas por semana. O salário dentro de um mês é de 320 euros. E o visto que você vai ter para trabalhar como au pair na Espanha é um visto de estudante, porém você precisa de uma autorização, tá? Para ser au pair, como na Holanda, como foi na Holanda, né? Então, é um visto de estudante, que provavelmente você vai querer estudar espanhol ou algo assim, e você tira uma autorização. Foi o que eu achei nas minhas pesquisas. E a língua falada na Espanha é o espanhol. O próximo país aqui da lista é Itália, gente. Itália. A Itália, você precisa ter entre 18 a 30 anos para ser um au pair na Itália. E as horas que você vai trabalhar é uma média de 30 horas por semana. Legal, tem bastante tempo livre. E no mês você vai tirar mais ou menos uns 300 euros, tá? Se você for au pair na Itália. O visto é um pouquinho diferente, tá? O visto é, se você ficar mais de 3 meses, você vai lá, tira um visto normal. Não sei que tipo de visto, eu não consegui achar nas minhas pesquisas, mas estava falando lá, você tira um visto, provavelmente é o de turista, ou você vai para a Itália. Se você ficar mais de 3 meses, você vai precisar de uma autorização também para trabalhar como au pair, né? Enfim. Você já vai para trabalhar, não consegui encontrar direito essas informações, porém, o visto que eu achei que os au pairs têm para trabalhar na Itália é o Permesso di Soggiorno. Permesso di Soggiorno. Então é isso, eu acho que é uma permissão de alguma coisa aqui para você poder trabalhar como au pair, tá? E o idioma falado na Itália é o italiano. Silêncio, Bruno! Silêncio, Bruno! Silêncio, Bruno! O próximo país, galera, eu fiquei assim, mano, eu faria. Juro pra, se eu já não tivesse planos pro meu pós-au pair, eu faria. Pra China, galera, China. Sabe o que é isso? Nossa, eu ia ficar pelo menos 1 ano pra mim tentar aprender, tipo, o básico intermediário do mandarim. Mas na China, galera, você pode ser au pair lá entre 18 a 30 anos. Você pode ter 18 a 30 anos. E as horas máximas que você vai trabalhar é 25 horas por semana, tá? O salário é de 2.000 yuans. 2.000 yuans. Mas e aí, o que é 2.000 yuans? É muito pouco? O que é isso? Pelas minhas pesquisas que eu fiz, é menos que um salário mínimo. É tipo 300 yuans menos que um salário mínimo. Então, tipo, é como se fosse uma mesada mesmo, tá? Não é muito dinheiro, não. Porém, 25 horas por semana, você vai ter bastante hora, né? Tipo, pra passear mesmo pela Ásia, assim. Enfim, imagina, tipo, você tá na China, você vai poder comprar passagens mais baratas pra Coreia, pro Japão. Ai, gente, que da hora. O visto que você recebe para ser um au pair na China é o visto X, o visto X. É um visto chamado X. E o idioma falado na China é o chinês, o mandarim. Gente, agora uma coisa muito importante, tá? Todos esses países trabalham e conhecem o programa de au pair, recebem os jovens para trabalhar como au pair. Porém, os avisos que eu quero dar. Pesquisem. Aqui são os países que eu falei. Pesquisem, se vocês estiverem interessados em algum dos países que eu citei,
pesquisem certinho para ver quais são os requerimentos, quais são, tipo, enfim, o salário, as agências que trabalham. Quando você achar uma agência, por exemplo, eu quero ir para a China. Achei uma agência que trabalha enviando au pairs do Brasil para a China. Tudo bem. Agora eu vou pesquisar essa agência. Eu quero ver se essa agência é confiável. Aí depois que eu pesquisar a agência, fechei, tudo bem. Achei minha host family, eu quero pesquisar sobre a host family, tá? Tem várias outras coisas, tá? Pesquisam certinho, vejam no YouTube, tem bastante gente. Se você jogar lá, au pair na Austrália, au pair na Holanda, au pair na Irlanda, au pair na China, vocês vão achar vídeos sobre meninas, homens também, tá? Que foram ser au pair nesses países diferentes, au pair na França, na Bélgica, na Alemanha, na Austrália, na Noruega. Vocês vão achar depoimento das pessoas explicando certinho. Então pesquisem, façam sua própria pesquisa. E é isso, gente. O mundão é de vocês. Tomem muito cuidado com o scam, né? Que tipo, a gente nunca sabe o que pode acontecer. Mas eu fiquei tipo, bem empolgado quando eu tava fazendo essa lista, porque eu falei, gente, são tantas possibilidades, né, que você pode fazer aí para conhecer outros países. E detalhe, tá? Aqui não é um au pair, tipo assim, como nos Estados Unidos, que você fica 2 anos. Na verdade, nem nos Estados Unidos você não precisa ficar 2 anos. Esses países aqui, não sei o tempo limite, mas provavelmente é no mínimo, tipo, enfim, no máximo deve ser 2 anos, como um au pair nos Estados Unidos. Porém, você não precisa ficar 2 anos. Você pode fechar com uma família 6 meses, você pode fechar com uma família 4 meses. Eu tenho muita vontade de conhecer a China, mas eu não quero ficar lá por mais de 1 ano ou 1 ano. Quero ficar uns 6 meses só. Ótimo, você pode falar com a família. Eu quero muito ir para a França, mas eu também não quero ficar 1 ano lá. Acha uma família que te aceita por 4 meses, né? Eu quero muito ir para a Suécia, mas eu também não quero ficar lá 1 ano. Fica 6 meses, 3 meses, acha uma família. Então, tipo assim, só para você conhecer o país, sabe? Ao mesmo tempo que você tem uma casa, um salário, comida, água. Tipo, você tá no país, então você pode conhecer no seu tempo livre. E pelo que eu percebi aqui, gente, ao contrário dos Estados Unidos, as horas pro au pair é bem pouca. Porque esse é um intercâmbio, como os vistos que alguns dos países emitem para au pair, é o visto Work and Travel. O nome já diz, trabalhar e viajar. Então, tipo, eles não vão colocar você para trabalhar 45 horas, 50 horas ou 40 horas por semana. O máximo de horas que eu vi aqui é 30. Tem outros países, os países que trabalham mais, como a Irlanda, que você pode trabalhar até 48 horas, e a Austrália, que você pode trabalhar até 40 horas, são países que te pagam por hora. Então, tipo, são 7 dólares por hora na Austrália e são aproximadamente 10 euros por hora na Irlanda. Então, eles tipo, te pagam mais, né? Você vai trabalhar mais, mas eles te pagam mais. Então, tipo, esse intercâmbio é um intercâmbio para work and travel mesmo, tipo, para você trabalhar e viajar, para você conhecer o país, desenvolver a língua, enfim. Então, gente, é isso. Esse é o vídeo, eu achei, tipo, um assunto maravilhoso para tratar aqui com vocês. Espero que vocês tenham gostado. O vídeo ficou um pouquinho longo, mas acredito que valeu a pena. Se vocês gostaram do vídeo, deixe seu like, se inscreve aqui no canal se você não é inscrito e deixa um comentário aqui para mim qual país você tem vontade de ser au pair, além dos Estados Unidos, ou se for os Estados Unidos também, deixa aqui para mim saber. E, tipo, gente, de verdade, eu iria pra China, pra Noruega ou pra França. De verdade, esses 3 países eu acho que eu iria. Noruega, França ou a China. Espanha parece ser legal também. Mas, enfim, tem várias possibilidades. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E um grande abraço. Até o próximo vídeo. Tchau.